Oizinho, gente, tudo bem? Filosofando com Rainha do Sul aqui em @Grau Novo Paradigma, nossa página no Facebook. Vamos continuar hoje com Heidegger, aí ó, entrei agora ao vivo e online. Então, tá tudo bem com você hoje? Como é que você tá? Estressadíssima, tá? Já vou avisando, mas vamos que vamos. Né, mediante uma série de eventos e tal, mas a gente vai levando, tá? Então vamos que vamos. Então o importante é continuar, né, com Heidegger, tá? Sobre esse problema aí da sua aplicabilidade dentro da ciência, e nós realmente vamos tomar esse rumo, né, esse segmento pelo nosso site também oficial, né, o novo paradigma.online, de desconstrução total de Heidegger. Na verdade, nem desconstrução, né? Uma verdadeira interpretação. Então, vamos lá. Deixa eu começar a fazer as divulgações, tá bom? Vamos lá, deixa eu começar a divulgar. Deixa eu pegar primeiro aqui na minha página o vídeo, né? Olha lá, entrei online, tô lá. Vai sair a minha vozinha aqui daqui a pouco. Hoje eu vou falar de algumas simbologias. Olha lá, a minha voz. Desconstrução total de Heidegger. Na verdade, nem desconstrução, né? Deixa eu tirar o som. Tirei o som. Agora eu vou divulgar agora lá lá no meu perfil primeiro. Do meu perfil vou fazer as divulgações nas respectivas páginas. Então deixa eu pegar aqui agora. Acabei de pegar. Deixei lá agora na minha página. Deixei na minha página. Calminha. Vou entrar na minha página, vou divulgar e colocar um nomezinho aqui básico. Deixa só entrar a prévia. Pronto, agora eu vou divulgar aqui como... qual que é o nome que eu dei? Desconstruindo Heidegger. Tá? Ixi, hoje eu tô com uma cara de estresse nível máximo. Eu nem tô na TPM hoje, hein? Vai vendo. Então, deixa eu colocar aqui, dar uma publicada, prontinho, e vamos que vamos. Então, ó, vocês sabem o que significa esse dedo aqui, conforme o dicionário de símbolos de Chevron Chevalier? Significa que, ó, além de para os Doguns, né, a nível, num sentido histórico, cultural até, né, ser aquela indicação de um morto que fala com os vivos, né, e aí como dedo médio a gente vai ter uma série aí de interpretações. Esse, como pai de todos, que é o maior dedo, ele simboliza a afirmação da personalidade, tá? Por sinal, aqui, ó, a afirmação e aqui é a terceira visão que, na verdade, diz respeito ao nosso logos. Hoje a gente vai entender essa espacialidade transcendental do nosso logos, que não tem nada a ver com cósmico, tá? Então, se eu, por exemplo, desenho algo colocando o pai de todos sobre a gente tem aqui uma linguagem, né, sobre essa terceira visão simbólica, por assim dizer, né? E que também na hermética é extremamente mal interpretada. Por sinal, em vários quadros da antiguidade, a gente tem a Madonna, por exemplo, com esse dedo tocando o filho, tá? Com esse dedo tocando o filho que ela carrega. Isso tem toda uma linguagem por trás, tá? De interpretação, por assim dizer. Que eu não vou detalhar agora, mas só tô dando um exemplo da condição de símbolos e simbologias e o seu todo contexto, ao qual não serão os símbolos, sinais, né, de anunciamento dados, né, na condição de aplicabilidade dentro de uma ciência de Heidegger, por exemplo, e o que a gente vai debater hoje também. Certo, então isso daí já é oizinho para quem chegou, sejam bem-vindos, me ajuda a compartilhar, tá? Eu vou compartilhar primeiro, ó, como é que eu estou hoje? Estressada. Me ajuda a compartilhar, mas eu tô boazinha ao mesmo tempo. Me ajuda a compartilhar e a gente vai continuar essa condição de apresentação que é super importante do problema de Heidegger dentro da ciência. Lembrando o seguinte, ó, deixa eu ver se eu consigo falar, né, e divulgar ao mesmo tempo. Deixa eu compartilhar aqui, primeiro colocar como Karim, né, Rainha do Sul, na verdade.
É mais fácil assim. Eu vou agora fazer os devidos compartilhamentos. Lembrando o seguinte, ó, eu vou explicar uma coisa para você em específico, que é para você mesmo, tá? Porque vai servir para você, você vai entender muito bem. Espero que chegue a você esse vídeo, porque vai chegar. Eu tô falando com você das alturas, tá? E vou falar bem claramente. Brasil é profecia, entende? Brasil vai se cumprir, certo? E é mais do que métrico, porque a gente tem sim, pela escola de Wolff, uma forma e por um padrão matema de provar sim a existência da providência. Tá? Que não é essa palhaçada que está se vendo aí, por exemplo. Hoje, por exemplo, eu divulguei o vídeo daquele Ingrid, né? Que é aquele que se fala que é a reencarnação de Jesus Cristo na Terra e tal. Que, por sinal, ele é um bom filósofo, certo? Ele é um bom filósofo. Ele fala as coisas verdadeiras, mas olha como é que é o jogo da mesa. Presta atenção. Ele fala as coisas verdadeiras, ele interpreta muito bem as coisas nas condições daquilo que se defende de forma eleata, não parmênica dentro da Bíblia, né? Na condição da construção do homem, o problema do homem, os 10 mandamentos, assim e assim vai. Só que ele se apresenta como um tipo de uma aberração, uma chacota midiática. E é óbvio que aquilo que ele fala certo não vai ser, agora inconscientemente pelo público, levado a sério. Porque ele é uma aberração, uma chacota. Então esse é o jogo de mesa. As coisas que são sérias, elas são colocadas, e que tem que inverter a ampola, elas são colocadas como coisas engraçadas, entende? Como chacota. Como que você vai levar a sério, entende? Algo que tá vindo de forma midiática como chacota, e o cara falando coisas sérias, isso que é o mais incrível. A outra condição, e a outra condição, por exemplo, que a gente tem um problema que foram as defesas de Lutero, é, por exemplo, você colocar um homem ensanguentado numa cruz dizendo que isso é caridade, que isso é honestidade. Ele foi honesto e o exemplo dele é estar ensanguentado na cruz. Por isso das críticas sobre o problema de altares com um homem ensanguentado na cruz. Quem é? Qual animal, né, na sua sã consciência, eu vou falar animal mesmo, que vai seguir a caridade e a honestidade se ela te leva numa cruz ensanguentado? Tá entendendo? Então aí começam os símbolos e sinais, um jogo realmente de arena e sua toda construção para induzir o homem nesse sentido. Agora eu vou falar agora diretamente para você, que vai usar a caneta comigo, tá? E que vai me colocar nas alturas, porque eu vou para as alturas, certo? E vou mesmo! Então eu vou falar diretamente para você. Essa construção, no que baseia, no que a gente está abrindo aqui de Heidegger, essa condição de Heidegger, e eu já vou divulgar, e aí a gente vai entrar em Heidegger, mas eu preciso colocar isso daqui. Essa condição de Heidegger, ela já foi, e já, ó, não é de hoje, filho. Não é de hoje. Ela já foi construída e pré-determinada para determinar um mundo no seu segmento de uma New World Order, de um novo mundo, que seja, tá? De uma família que conhece o objeto arqueológico há muito tempo. Você não nasceu quando Orwell estava lá em cima, gladiando essa estirpe do erro, do engano, que tem aí hoje como denominação uma condição, uma característica que a gente chama de nazista comunista de mesa, né? Com as suas ideologias e tudo mais, tá? Então, o que acontece? Nem vou debater. Então, o que acontece? Isso eu já sei, não precisa falar. Então, o que acontece? Então, esse daí, por exemplo, eles já determinaram, eles já trabalharam, isso lá na época de Descartes, já no programa da Revolução Francesa. Eles já vêm há anos como família trabalhando para uma situação, tá? Aonde não interessa a eles isso está na história dialética, o conhecer a taça que dá a eles domínio de poder sobre todos os homens e até sobre uma iniciática, não interessa, que saibam, tá? O jogo agora é que se você sabe, entende? E vai promover a manutenção destes corruptores de ordem em família e poder em uma estrutura mundial, não gladiando Heidegger, por exemplo, e mantendo ele como uma estrutura
mundial e na ciência, se você então quer esse caminho, não há problema, né? Eu sou o termômetro, não tem problema. Só que não se esqueça que quando o poder se instituir, né, se fortificar como eles querem, não interessa que você saiba. E como você está sabendo, mesmo que você ajudou a colocar lá em cima, não interessa a você. Interessa sim um universo social de Heidegger, tá? Onde as pessoas martelam o martelo ao contrário. Entende? Isso sim interessa, tá? Prestem atenção nisso, então, nas suas escolhas. Porque você não nasceu quando Orwell estava gladiando. E lá no topo, a gente tem pessoas gladiando, sim, pela ignorância. É imperdoável, tá? E todas aquelas leis métricas que estão na Bíblia como defesa, há aqueles que desejam um universo com a verdade. Tá? Então a ignorância é imperdoável. Olha o que a ignorância traz. Heidegger, dentro de uma área importantíssima e mundial, que é a ciência, por exemplo, e que a gente vai provar cada vez mais que não, né? É demais, que destruiu a própria condição de ontologia, tá? Eu sou clássica modular, e já ficou bem claro na condição de vídeo anterior sobre o problema do positivismo, tá? Como determinística de uma historicidade e história factual, tá? Denegrindo aquilo que o positivismo determina e que a gente vai falar hoje como negativo, que é Descartes, Kant, Hegel, né? Uma série de outras coisas, né? E essa é a nossa ciência instituída. Tá? Essa é a nossa ciência. Então, a escolha, eu sou o termômetro. Por sinal, agora a gente vai falar um pouco de providência mesmo. Lá em Jeremias está escrito, eu sou o termômetro, preciso ser lavrada, concordo, mas a escolha é de vocês. E tem uma outra coisa que eu abri também dessa providência, que é assim, vão ser contra ela, vão fazer isso, o ser contra ela, a ideia de um sinal a esse Israel-Estado e tudo mais, só que a providência avisou agora, porque a providência na escola de Wolff, a gente vai provar, eu já até mandei umas fórmulas aqui na mesa, né, que existe essa condição que não é cósmica, mas que tem que ser retrabalhada, né, ela existe, né, no seu manifesto também. E o que acontece? Lá diz, não vai cumprir? Tudo bem, a escolha é sua, mas vão comer esterco. Vai ter a consequência, né? Porque além da providência, a gente tem a condição métrica também. A escolha é livre, tá? Mas a consequência, ela sempre está atada diretamente, intrinsecamente à escolha. Então a consequência não é livre, ela vem, tá? Ela vem. Uma hora ela vem. Entende? Ela vem e ela vai vir forte. Então não pensa que se você instituir o anticristo, agora eu vou falar alegoricamente, o anticristo na condição, né, de poder, ele não vai engolir homeopaticamente um por um da sua família, porque vai, tá? Vai fazer isso. Porque para ele não interessa quem sabe da taça. Para ele basta ele e aqueles que já estão aliados a ele, ao qual ele delimitou através de Heidegger, de uma linhagem aí, estruturando também os próprios sinais não uniformes na sociedade e que estão dentro das lojas, da sua loja, tá? Te desconstruindo na perceptiva, tá? Então é uma escolha, tá bom? Então vamos lá que agora eu vou fazer, então como isso era mais pessoal, agora eu vou fazer a divulgação para os grupos, beleza? Vamos que vamos, deixa eu fazer as divulgações e aí a gente começa então hoje continuando o vídeo anterior. Oizinho para quem chegou, seja bem-vindo. Então, que isso fique também bem colocado. Lembrando que os violentos cairão, tá? Tem várias condições ali importantes a serem debatidas nesses finais dos tempos, tá? Os violentos cairão. Se você então está defendendo alguma coisa e é violento, vai cair. As coisas elas só vão caminhar realmente perfeitamente no cumprimento com uma verdadeira, como é que se diz? Condição de proteção também, quando resistindo e pela verdade, tá? Tem esse detalhe também, tá? Que fique bem claro aí.
Então se diz que eu sou cumpridor, tô por um mundo que não é o mundo da New World Order, essas conspirações, mas é violento, não pratica as boas condutas, né? Tipo, até o que esse Ingrid falou aí, né? Tipo, nas pequenas coisas se corrompe, né? Não pode ver mulher do outro, não isso, aquilo, nas condições morais também, sabe? Então, se nas pequenas coisas corrompe, imagina numa mesa quando sentar num trono, né? Que vergonha, né? É como disseram, né? Dê poder ao homem, que aí você conhece cada um, tá? Então aqui não é mesa desse tipo de marica, não, tá? Aqui é mesa de gente mesmo, de sábio, gente que tem caráter, que tem condições, tá? De defender mesmo um caminho e para um futuro, que fique bem claro. Então vamos lá, compartilhar agora para o... Então hoje eu tô estressada, tá? Mas vamos lá, vamos compartilhar para um... Ai, eu sempre me confundo aqui. Compartilhar. Compartilhar. Deixa eu ver aqui, compartilhar num grupo. Hoje eu vou compartilhar para 8 grupos, tá? Antes de começar. Vamos lá. Hoje eu vou colocar para maçonaria. De novo. Desconstruindo Heidegger. Vou colocar em outro grupo. Espera aí. Falaram que não tem problema, né? Que se fica um pouco extenso. Então eu não vou ficar correndo desesperada aqui. Isso é só a pontinha do iceberg, tá? Que eu já vou falar também do problema de Piaget. Na educação básica para os nossos filhos, tá? Já vou falar também. Porque Piaget a gente já tem um problema, que eu estava abrindo Piaget, né? Assim, a gente já tem um problema na condição de perceptiva do construtivismo, a mistura da ideia semântica do prazer, aí aquele martelo que pode ser pau, né? Entende? Com base naquela condição que você já sai meio que Heidegger da universidade, né? Porque o martelo pode ser pau, né? Uma coisa louca, né? Da condição da não instrumentalidade e não instrumento, né, do objeto, por assim dizer, né? E o que é a matema? A matema não prova nada mesmo, né? Virou uma coisa aí. Então a gente já tem todo um problema já de estruturação do próprio Piaget e que agora é aplicado dentro das salas para as crianças, né? Aonde na condição da criança, nas suas etapas de desenvolvimento, já que 2 anos, aí aquela etapa, por exemplo, a gente tem a etapa anal, né, da criança, que na verdade são as etapas de desenvolvimento, são misturadas agora com símbolos e sinais, né? Então são estimuladas, elas podem ser estimuladas, porque o martelo pode ser pau mesmo, né? Então, se ela percebeu aquilo, nossa, né? Se ela percebeu aquilo com 2 anos de idade, ou seja, como seria mais ou menos essa ideia, um construtivismo já totalmente problemático na interpretação para a aplicabilidade, tá? Não vou debater isso agora, porque eu vou trazer isso sim, e detalhadamente, ok? Vou trazer sim, porque é um outro gravíssimo problema que a gente tem já. E aí quando vai debater, quando vai tentar pela própria ciência defender que isso é um desconstrutivismo, não um construtivismo, não tem ferramentas para defender. Por quê? Porque Heidegger já está instituído como ontologia. Entende? Heidegger é ontologia, virou ontologia Heidegger. E aí, né, isso daí se prova na ciência, o juiz bate o martelo. Então você pode, aí entra junto com toda essa demanda, são os sinais não uniformes, tá? Tô dando um resumão. Aí entra a programação neurolinguística, né? Que vai se aliar a Heidegger na condição de método de instrumento e instrumentalidade, tá? Símbolos e sinais com a programação neurolinguística, tá? Estímulos não instrumentais de objetos, então tudo é válido, tudo convém, tudo é lícito, certo? Para se construir,
né? Mas já tudo regrado, tudo instrumentalizado. Mas não, não é. Aí há a confusão agora dessa espacialidade do logos transcendente, porque Kant virou negativo, né? Então é inato, porque é tudo radiofusão e cósmico, porque aí vem uma pseudociência paralela, o homem confuso nesse labirinto em si mesmo, e mantendo essa aplicabilidade dentro de todas as regiões e instituições sociais, né? E construindo o homem para um futuro, né? E aí de geração em geração, e reduzindo cada vez mais, tá? Quer dizer, isso eu tô dando um resumão da coisa, entende? Mas que ainda vai virar como debate e firme e forte, e na área de Piaget, tá? Nesse construtivismo comunista, nazista junto, né? Porque o nazismo, na verdade, é comunista, tá? E o comunista é nazista, entende? É uma aliança da coisa, tá? Eles fingem-se conflito, mas estão aliados, entende? Nesse contexto, tá? De mesa, de poder aí que seja, tá? Aí quem é quem eu não sei, só tô falando como que é a condição da nomenclatura da coisa, a realidade da nomenclatura, se aquele é ou se aquele não é, também, entende? E o povo mantendo e deixando isso daí dentro da sociedade, porque aí quando você tem um problema desse dentro da escola, você não pode debater, que foi o que aconteceu comigo na minha experiência. Eu fui lá, debati o problema, né, com a moça aqui da região onde eu tô, que se diz auxiliar da educação aqui. Aí eu fui lá debater, não, vocês estão interpretando o Piaget errado, tá? Eu não quero nada sexual com meu filho, e ponto passivo. Aí teve uma reunião lá, agredi, aí com base nesses meus argumentos, além do meu filho voltar cheirando cocô, colocando o dedo na bunda e cheirando cocô, aquele bonitinho que vocês viram aqui, no nariz, ele foi agredido e drogado dentro da escola, ele foi drogado, tá? A criança diz que um monstro deu para ele uma coisa que ele teve que comer até o fim dentro de uma sala, enquanto essa mulher educadora me segurava. E meu filho sumiu dentro da escola. Aí me entregaram ele drogado, tá? Aí, esse monstro, com certeza vai ser um monstro aí, ó, imaginário, mesmo a criança agora relatando. É imaginário, é fantasmagórico, entende? Mas não, o monstro tinha até bolsa, pra você ter ideia, tá? E deu uma coisa. Mesmo saindo lá, ó, no diagnóstico, que ele teve uma descoordenação ali súbita, né, corporal. Entende? Uma série de coisas. Mesmo eu filmando a pupila dele dilatada desse tamanho, tá? E todo descoordenado, coitadinho. Dentro da rede pública, da escola pública. É isso que a gente tem hoje. Ok? Isso fora outras coisas, tá? Fora outras coisas. Ah, mas se a criança tá pensando assim, né? São sinais e símbolos, não sei. Se ela começou a cheirar a bunda e cocô, isso daí é porque ela tá descobrindo, porque isso foi o que me falaram lá, ela tá descobrindo, mãe. Ela tá descobrindo a sexualidade com 2 anos, com 5 anos de idade, descobrindo a sexualidade? Não. A não ser que você estimule isso entre jogos, símbolos e sinais, que é a proposta do construtivismo de Piaget, que é puramente na mente desses que se formam Heidegger, porque o martelo pode ser pau. Isso daqui é um instrumento que você não necessariamente usa como caneta. Pode ser outro instrumento. Isso é regra de Heidegger. Isso aqui não necessariamente é um instrumento real. Ele pode ser outro. Qual a outra funcionalidade disso? Responde para mim. Sem ser caneta. Existe algo velado por trás disso daqui, que não necessariamente é caneta. Talvez seja coçar o ouvido, né? Quem sabe? Ah, não, mas pode ter outra funcionalidade a não ser coçar o ouvido. Qual é? Isso daí são as regras de instrumento, método e instrumentalidade de Heidegger, ao qual o fulano se forma e depois, junto com a pedagogia, vai agora construir nossas crianças em sala de aula. E com símbolos e sinais. E estímulos, né? 8 horas com as nossas crianças, 6 horas, 5 horas com as nossas crianças em sala de aula, tá? Que sai dali colocando o dedo no bumbum, mas porque ela tá descobrindo novos instrumentos, provavelmente, tá bom?
E aí, quando você vai debater isso com o juiz, provavelmente, é inato, é o existenciário e o existencial da criança, porque é regra de Heidegger como ontologia. Não foi estímulo, apesar que jogos, sinais e símbolos dentro de uma sala de aula é estímulo. Mas não, ela só estava desconstruindo, aí a criança chegou a esse existenciário. Enganar a mim, filha? Eu sou mãe, enganar a mim ninguém engana não, tá? Então por isso que a gente vai trabalhar a fundo mesmo nesses rumos agora e para várias aplicabilidades aí, entendimento, tá? Porque pelo que eu sei, dentro do judiciário, ok? Dentro do judiciário, o fulano lá se forma, né? Nas defesas de um mestrado, de um judiciário, de um estado intrinsecamente ligado e voltado às perspectivas ontológicas de Heidegger, tá? Porque ele já está preparado em diploma a aceitar o existenciário e existencial de uma mulher gato, por exemplo, que ela acreditou que ela é gato e que ela lambe o prato que nem gato e ela pode viver assim, tá? Isso tudo também tá meio que no meu ensaio, e que em breve eu vou estar liberando aí na Amazon, só R$ 9,99, vocês vão lá e compram um e-book, tá? E vamos que vamos. Deixa eu então compartilhar mais, que é importante. Já compartilhei errado já. Deixa eu compartilhar aqui. Peraí, eu compartilhei de novo na minha página. Deixa eu compartilhar. Agora eu vou colocar nos grupos de ciência, que é importante, né, para chamar os expertises da área. Compartilhar em um grupo. Peraí, tá, gente? Deixa eu colocar no Rosa Cruz, já coloquei. Eu vou colocar nos que eu também sempre coloco, que hoje eu posso compartilhar para mais grupos, certo? Então, lembrando assim, ó, gente, eu tô procurando apoio também, porque existe aquilo que eu tinha como revista trimestral, a minha ideia é fazer um tipo de um almanaque mesmo para debater esses símbolos e simbologias da hermética, tá? Trazer à tona esses símbolos e simbologias de uma forma bem ampla, mas para isso precisa de ilustrador, entende? Não é assim, você faz assim um material aí qualquer, né? Que todo mundo quer que seja assim, né? Porque a quântica vai por água abaixo, o problema da quântica na física vai por água abaixo, é tudo, porque é o grau que justifica, não sou eu. E se ele veio para justificar, toma cuidado com as suas escolhas. Toma cuidado com as suas escolhas, tá? Porque ele veio realmente para... Por sinal, lá em Jeremias está falando, ó, o que continuam fazendo libações aí para a rainha dos céus, tá? Sendo que o grau veio como justificativa já do grande problema do mundo, né? Então a coisa tá bem séria, viu, gente? Bem séria. Isso são simbologias, tá? Vamos lá. Esse aqui não vai, deixa eu colocar nesse. A espiritualidade é outro caminho. O que adianta, filho? Agora é para você em específico. Você vai lá, faz libação para a rainha do céu, mas na hora de você maltratar, xingar, você xinga, maltratar, você maltrata. Na hora de tomar uma atitude totalmente contrária à moral mesmo bíblica, você faz. Você não tá nem aí, porque o jogo é esse mesmo. Entende? E não vai ter a paga, sabe? Então, você quer enganar quem também, né? E as pessoas ainda acham que vão ter trono, que assim vão vencer o próprio mal, sendo mal, né? Que é isso, gente? Que é isso? Ainda mais com uma comunidade mundial hoje, né? Uma civilização mundial hoje, aonde a gente tem através da tecnologia, né? Tudo registrado, tudo que você faz está registrado, entende? Né? Olha que coisa, ninguém vai enganar ninguém mais agora, porque as relações elas não são mais por voz, né? Você é obrigado a se comunicar via internet ou pelo WhatsApp, entende? Fica tudo ali registrado, até se você não atende a pessoa, tá registrado que você não quis atender a pessoa, entende? E ali, então, já está pré-definido o seu caráter. Entendeu? Você vai, eu vou te atender sim, liga pra mim. Não vou atender.
Entende? Ué, mas ele não atendeu ou ela não atendeu, falou para eu ligar, pronto, já pegou a pessoa pelo ato, pela atitude. Entende? A tecnologia ela é positiva nessa condição aí, tá? De ver quem é quem, com quem que você está, com quem você está lidando, sabe? Porque as pessoas hoje estão muito acostumadas a vencer pela calúnia, tá? A rede trabalha pela calúnia. O Estado em rede, né, nessa condição comunista, né, de mesa, trabalha pela calúnia, tá? É assim que funciona. Não, 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 não. Acabou a festa. Vocês não estão entendendo que já está escrito alegoricamente, que já foi acorrentado alegoricamente esse anticristo. Agora é a rapa, entende? É a escolha mesmo do que você quer, porque a terça parte vai. E aquilo que tem que ser, vai ser. Porque você tem duas escolhas de futuro, que são os tais mundos paralelos reais e na matéria. Ou vai ser um futuro social de Heidegger, tá? Com um poder altamente opressor e pequeniníssimo, porque você acha que você vai entrar, você não vai entrar, porque é assim que eles agem há milênios, tá? Ou vai ser mesmo uma construção daquele mundo já pré-definido e profetizado, de um mundo aberto, com a verdade, e onde não vai ter nem noite nem dia, porque os homens vão ser modular na perceptiva, eles vão entender a diferença, né, e a equiparação de noite e dia e tudo mais, tá? Que fica a dica aí. Então eu sou o termômetro, tá bom? Né, uma filósofa realmente brasileira e que está sendo jogada fora, entende? Né? Eu tenho sim o meu trono, mas está sendo jogada fora, né? Presta atenção, o que vocês estavam cultuando há pouco tempo? Cultuando plasma e Tesla, né? Porque o 369 de Tesla, ó, ninguém sabia, mas estavam cultuando. A tendência era ir para esse caminho de um universo agora holográfico, que não é, tá? Nas perceptivas do excedente de Berkeley, um grande problema ontológico também, tá? E aí, né? Não serviu como experiência, né? Vão continuar no erro, tá? Então prestem atenção. Vamos lá. Deixa eu colocar em outro grupo. Então, tudo alegorias, tá? Tô colocando tudo como observação, assim, assim, de forma bem clara, ok? Onde vários setores, assim, ó, isso aqui é só a ponta do iceberg, porque vários setores, seja na ciência hermética, precisam ser reorganizados e rápido, tá? Muito rápido. Então hoje a gente vai continuar sobre o problema de Heidegger, né? Eu já coloquei aqui os itens, vou repor esses itens, deixa eu só divulgar mais um pouco aqui, vou demorar um pouquinho mesmo nessa divulgação, paciência, já dando um sermão básico, né, para se entender as coisas, como devem ser entendidas. Deixa eu colocar aqui mais. Aí depois, durante a semana, eu acho que eu divulgo, tá? Lembrando que eu tô procurando apoio, se você quer ser um financiador anônimo, é só você entrar lá em novoparadigma.online, aí você faz uma doação, tá? Para colaborar com a página, 10% vai ser para causas sociais, sim, tá? E tudo mais. Então a gente precisa de apoio para ter esse trabalho, tá? Ou se não, entre em contato com a gente em novoparadigma.online e fale conosco, né? E fala assim, quais os projetos que você tem aí em vista? Eu tenho esse. Quais os gastos? A gente monta um projeto com um valor e tal. Aí quer entrar nesse processo, mesmo anonimamente, por favor, seja bem-vindo. Então vamos lá, aqui. Deixa eu divulgar para mais um grupo. Peraí. Escola de Wolff, hein, gente? Escola de Wolff. O que Heidegger nega, né, como historicidade, história factual negativa, e a gente vai falar um pouco disso hoje, tá? Que é importante porque tem uma diferença entre historicidade e história factual, mas vocês vão conseguir entender. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, filosofia.
Aí eu acho tão cruel ficar divulgando assim, gente. Eu fico de 10 mil anos para fazer isso. Dá um sufoco, mas tudo bem. Como falaram para mim que não tem problema eu ficar um pouco de tempo a mais, né? Que o meu público é um público seleto, é um público de sábios, né? Eu preciso de público com qualidade, né? Não é um público idólatra, né? E também não pode ser um público corrupto, tá? Porque essa mesa não é de corruptos, tá? Essa mesa é de sábios, de cumprimento, é sábios no cumprimento, tá? E tudo mais, em todas as áreas, beleza? Né? Pessoas que realmente entendem a relação céu e terra, né? E o fazer acontecer, né? A gente ora, né? Nós temos a relação com a providência, mas a gente faz acontecer, entende? Não fica num solipsismo cósmico, né? A coisa é para fazer acontecer, mas nos caminhos retos, né? Porque o logos, ele é inteligível, ele precisa ser usado muito bem, né? Então, por isso eu tô falando de gigantes, né? E hoje a gente vai falar sobre o logos, essa espacialidade, tá? Fiquem aí porque realmente tem, hoje vai ser um material rico, né? Na condição de perceptiva. Deixa eu divulgar mais um grupo. Eu vou divulgar mais um grupo, paciência, se vocês puderem, né? Colabore, divulga aí para alguém, né? Colabore em divulgar, tá? Que isso ajuda também, porque aí se tiver bastante visualização, como eu tô fazendo pela página, daqui a pouco a página começa a ser monetizada, então isso é um colaborar também, tá? Isso é uma forma também de você apoiar. Se você divulga, né, você colabora para que essa página venha a ser monetizada, tá bom? Né? Eu não tô preocupada nesse caso com invejosos, porque minha mesa não é de invejosa, minha mesa é de sábios, pessoa que faz, entende? E quer realmente uma mudança séria no mundo, tá? Sem pensar no mimimi, no que eu defendi, o que eu tenho, mas, né? Pensando no amanhã, como esses clássicos modulares sempre pensaram no amanhã, porque se não fossem eles, o que seria de nós? Na historicidade e na história factual. Tá? O que seria de nós em função desses homens mau caráter, que a gente alegoricamente pode chamar de anjos caídos, não labaredas de fogo, tá? Porque eles não têm o espírito, né, em luz, tá? Lembrando que o espírito em luz excedente, né, e pudorento, né, ele é corrupto na corda, tá? Então isso também tem que vir a debate. Por isso que eu tenho como ideia esse almanaque para debater as condições da hermética também, da espiritualidade, por assim dizer, tá? E que vai estar intrinsecamente ligada à condição de ontologia, tá? E tudo mais. Mas a gente vai falar de ontologia hoje, tá? Do problema ontológico em Heidegger. Então deixa eu divulgar mais um. Aqui. Pronto. Então não vou parar aqui, tá? Então vamos que vamos. Oi, cheguei aqui com vocês. Hoje eu tô um pouco mal-humorada, tá? Tô bem mal-humorada, né? Mas tudo bem, é por causa de uns acontecimentos internos, assim, então eu fico um pouco mal-humorada mesmo. Mas eu não vou descontar em vocês, tá? Já dei o meu sermão inicial, ok? Mandei o recado para quem eu deveria ter mandado, né? Que fique bem... sirva para quem serviu, né? O chapeuzinho. E vamos que vamos, tá? Vamos lá? Então vamos lá. Então, gente, nós vamos continuar, deixa eu pegar aqui os itens, eu vou colocar aqui nos comentários o que a gente vai debater hoje, continuando o problema de Heidegger, porque Heidegger é um problemão na ciência. É um problemão na ciência, o meu computador está demorando para entrar. Heidegger é um problemão na ciência, deixa eu ver, deixa eu dar um refresh aqui, ó. Aqui, ó. Então aqui eu tenho que abrir aqui, porque é aqui que vai estar os itens que a gente vai debater, e eu vou seguir esses itens para debater. E o meu computador não ajuda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá vendo como é que é? Né? Nós somos um módulo, tá vendo? Não é sempre mil maravilhas, as tribulações, essas são as tribulações, tá vendo? Né? Então a gente tem que, às vezes, até agradecer as tribulações, né? Deixa eu dar um par aqui, né? Porque eu tô agradecendo a tribulação para me ensinar a me manter, né? Sem estresse, aí, ó. A coisa não anda, beleza. Ô, fiote, qual que é o teu problema? Vamos que vamos. Peraí, gente.
Espera um pouquinho. Calma que tá girando aqui, eu preciso fazer um copia-cola aqui. E agora não aparece o que estava escrito. Bom, espera um pouquinho, gente, eu tô com um probleminha aqui técnico. Só um minutinho, a gente vai começar. Paciência. E eu vou ficar estressada, né? Eu já tô, né? Hoje eu já entrei meio estressada, mas eu tô boazinha. Vamos lá. Deixa eu fazer um copia-cola em outro lugar. Eu até puxei aqui sobre o termo logos, que a gente vai falar hoje sobre a espacialidade do logos, tá? Ai, que bom. Meu computador vai colaborar bastante hoje, pelo que eu tô vendo. Né? Ó, é que assim, o meu computador, ele é assim, não é viagem não, tá? Ele é bem hackeadinho. Isso já não é de hoje, né? Então, assim, tem uns dedinhos aí que ficam enchendo o saco, sabe? Mas paciência, isso daí aí vocês reclamam, já não é um problema meu, tá? A gente faz o que a gente pode, né? Como eu tô vendo assim, ai, que o mundo de Alice, Alice não vai ser aceita, ha, 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 porque são pagos pra fazer isso também, pra deixar a gente, ai, eu não vou ser aceita aqui, ó, que eu não vou ser aceita. Entende? Eu já sou. Essa que é a verdade. Ah, desculpa, tá? Entendeu? Desculpa. Eu já sou pelo grau. Porque assim, ó, eu quero ver você pedir pra Fernandinha, pra Mariazinha explicar o grau, ou pro fulaninho que quer sentar no meu trono pra explicar o grau pra você a hora que precisar mesmo explicar. Porque eu só tô explicando uma ponta do iceberg. As fórmulas que eu mandei sobre o axioma da intuição é só uma ponta do iceberg. Só uma ponta, tá? Do iceberg e arqueológico, tá bom? Para vocês terem noção. Então, meu, não tô realmente preocupada. Nessa condição, não. Não tô mesmo. Lembrando assim que eu tenho várias frentes contrárias, tá? Lembrando que, gente, Tesla morreu de fome. Para vocês cultuarem hoje plasma, tá? E o povo permitiu. Mas como tem os navios de quintinhos sábios, eu sei que tudo vai funcionar bem. Tem que funcionar, né? Que a gente, pelo que eu sei, Brasil é cumprimento, né? E não é na calada, não é na calada que a coisa vai funcionar, tá? Detalhe básico. Não é mesmo na calada que a coisa vai funcionar. Ou as pessoas vêm a saber a verdade, e toda a verdade mesmo da historicidade da história factual, tá? Ou sei não. Sei não. Vamos lá, deixa eu entrar na minha página Mega. Vamos lá. Só um minutinho, tá? Obrigada para quem tá aí. Espera, gente, eu sinto muito. Eu tô tendo problema técnico aqui, tá? Não tá entrando, não sei o que acontece e eu preciso dos itens lá. Deixa eu entrar aqui rapidinho para pegar esses itens que eu preciso. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui nos meus documentos. Peraí, então, deixa eu só pegar então aqui nos meus documentos. Ah, não, eu posso entrar aqui na minha página, né? Só um minutinho, peraí. Deixa eu entrar aqui na minha página. Eu preciso pegar esses itens, senão eu não tenho como debater, aí vai ficar tudo misturado, não vai dar. É paciência, você tá perdendo tempo hoje, só um minutinho. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se vai sair aqui. Tá? Lembrando que as minhas obras estão na amazon.com.br. Se você for lá comprar o e-book a R$ 9,99, gente, vocês ajudam horrores a página, tá? Horrores. Vamos lá então. O futuro social de Heidegger, desconstruindo instrumentos com instrumentos para ser existencial, né? Um paradoxo real é uma obra que vai estar na amazon.com.br daqui a pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Olha lá, um comentário da aula anterior. Nossa, parece teoria quântica, essas defesas, né? Porque a aplicabilidade de Heidegger, ela tem como condição de construção, de estrutura, de construtivismo estatal mundial, né? A aplicabilidade como um sinal não uniforme, né?
de uma quântica desconstruída também por ontologia, na sua perceptiva, na verdadeira teoria das cordas, né, que é arqueológica e tudo mais, tá? Aqui não tá aqui. Ai, deixa eu ir aqui então, peraí. Eu quero pegar o item só porque saiu a página, não sei o que aconteceu. Aí, paciência. Vamos lá. Ó, isso que é, tá vendo? A gente não tem ajuda de ninguém. Você viu como é que é? É assim, ó. Isso tá no cumprimento. Isso tá no cumprimento. Porque não vai acontecer. E aí tem os invejosos dando risada. Mas o que que aquele Inri lá falou? Que ele sai como chacota. Ele sai como. Ele tem que ser uma chacota para as pessoas não levarem a sério em rede. Que, por exemplo, o invejoso, entende? Ele já se destruiu espiritualmente em si mesmo, entende? Ele que é uma chacota e tudo mais, entende? Então, a nossa sociedade, ela tá desconstruída de tal forma, e essa rede é uma rede tão desconstruída, né? E se riem, mas quem tá dando risada sou eu, porque quem cultua plasma e não sabe explicar o 369 de Tesla, que ficou miserável por causa da sua geração anterior, que te construiu para ser assim, em rede, são vocês, entende? Nós somos clássicos modulares, né? A gente só tá avisando o problema, tá? É a escolha de cada um, né? E quem vai pagar é os filhos dos filhos dos filhos, né? Só que não vai acontecer, porque já foi amarrado o poder que ia instituir isso. Senão nada estava vindo tão às claras. Mas é claro, né, que ainda há uma resistência, tem que fazer uma limpeza na casa, uma varrida. E a terça parte vai. Se não entendeu, se você não tem a capacidade de desejo, né, de se organizar nos seus desejos e de continuar desconstruindo uma sociedade com a tua inveja, com a tua violência, com o teu ódio, tudo na condição moral, né, com teu culto, certo? Cósmico, que na hora de resolver a África não resolve, entende? Porque eu até coloquei aí num grupo, falei, e aí, gente, então, se tudo que você pensa é o que traz, né, contra você, então, primeiro, coitado de Jesus, né, que ele pensou tantas coisas boas e foi crucificado na cruz. E aquela criança que nasceu na África? Então, tudo que ela pensa, meu Deus, é o azar dos deuses, coitada. Você é diferenciado, porque você é da quântica. Essa quântica falseada, tá? E assim vai. Então, isso é a condição moral da coisa, que são escolhas também. Tá? Entrei na minha página. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Eu tô realmente aqui, ó, me segurando pra não xingar, né? Que não pode, não pode. Ah, eu coloquei uma foto bem legal, assim, ó. Esse dedo aqui é o dedo do empoderamento, da personalidade, o pai de todos, né? A Madonna dentro das... Eu falei no começo do vídeo, ela segura o filho e coloca esse dedo no filho, o pai de todos. Tem uma simbologia aí. Eu trago essa simbologia no almanaque, tá? Eu preciso de apoiadores. Ah, o conteúdo ficou indisponível. Então tá aqui, ó, pronto. Resolvido, já vou pegar o conteúdo e a gente vai começar esse debate, tá? Então isso é importante também. Então eu quero apoio, eu preciso de apoio para fazer o almanaque, tá? Então assim, então os navios de quintim, se a coisa tem que ser pelo privado, então navios de quintim, vamos caminhar, né? Ninguém faz nada sozinho, certo? E assim vai, tá? Apesar que eu já lancei aí projetos e propostas, estou aguardando também, tá? Por favor, estou aguardando. Porque tem muita coisa para ser corrigida, né? E eu acho que até ontem ninguém estava debatendo Heidegger dessa forma. Ninguém estava compreendendo Heidegger, tá? E pelo que eu vi ali, as pessoas até se desgastavam para tentar impedir a entrada do problema do gênero, né? Do transgenérico aí dentro de uma sociedade, né? Sabe, pessoa até passando mal, né? Enfrentando para que isso não fosse institucionalizado como lei. Quebrou Heidegger, já quebrou bastante coisa na condição de lei, porque ele entrou na ciência como lei, destruindo a ontologia, tá? E a própria ciência. A própria ciência. Ufa! Vou conseguir chegar onde eu queria. Aqui,
né, no documento. Bom, gente, Heidegger, então, a gente debateu, tá? Ufa, consegui. Então, vamos lá, ó. Então, nós debatemos, tá, na aula anterior, que Heidegger é o quê? Puramente cartesiano. É cartesiano. Além de cartesiano, ele é instrumento, tá? Ele é instrumento como método. Todo método é um instrumento. Todo método é um instrumento. A gente tem um problema nas próprias... em manuscritos antigos, na condição, por exemplo, do yoga, né? Que vem até para uma alta estirpe iniciada, né, que dizem ser os tais Illuminatis e tal, que vem como ideia de matriz máxima, né, da espiritualidade. Então, quando a gente lê o documento sobre o yoga, o documento diz que o universo ele nasce de uma condição fantasmagórica nas suas primeiras defesas de verso e na sequência, sendo métrico, ele desconfigura a perceptiva da condição métrica. E o documento dessa espiritualidade ele é todo métrico, todo matema, tem todo um padrão métrico, tá? Então, essa mesma condição a gente tem como... isso, então, quer dizer que já vem essa forma de agir para se construir uma sociedade, gente, já vem desde antes de Noé, desde antes do problema da paleta de Zer, tá? Na condição agora de história factual, por assim dizer, tá? Como Heidegger vai determinar e o que a gente vai estar explicando hoje. Então, a condição peraí. Então, Heidegger é puramente cartesiano. Ao mesmo tempo que ele é cartesiano, ele desconstrói a ideia da própria matema e cartesiana na perceptiva. Então você fala, mas como que ele é cartesiano? Porque ele é método, todo método é cartesiano. Ele é método, todo método é métrico, né? Todo método é um instrumento, né? Para você construir essa caneta, você precisa de método, entende? Você precisa de um método, senão você não constrói essa caneta, querido, né? Ah, mas isso Heidegger diz que é um instrumento que tem velado outra coisa, então desconstrua o universo. Mas para Heidegger ser, ele precisou ser método, um puro instrumento. E no meu ensaio, junto até às fórmulas, eu não representei Heidegger nessas... Eu relato as conjunturas de Heidegger, né? Mas eu ainda vou apresentar esse esquema das conjunturas dele, ele é puramente métrico, ele é instrumento, ele é um método, tá? Então, a priori, ele é cartesiano e método, ele é instrumento. E junto ao instrumento, ele tem o quê? A instrumentalidade. O que é a instrumentalidade do instrumento? As regras. Heidegger, então, tem as regras do seu instrumento, a instrumentalidade de Heidegger. Então, Heidegger é um instrumento com instrumentalidades. Isso é colocado no ensaio, tá? Da mesma forma que essa caneta. Ela é um instrumento e tem a sua instrumentalidade. Ela serve para escrever. Por favor, né? Não confunda as bolas. Existem outras coisas que servem para outras coisas. Essa aqui serve para escrever, tá? Não confunda as bolas, por favor, tá? Então, essa seria uma das condições. Então, entendendo essa condição de que Heidegger é instrumento e instrumentalidade, instrumento na condição de método e instrumentalidade porque ele determina regras, vamos conhecer então mais sobre Heidegger. Então, a aula anterior, lá, o vídeo anterior, né, a conferência, seja o que for, anterior de sábado, Filosofando com Rainha do Sul, a gente debateu que Heidegger, ele traz um grande problema ontológico. Ele fala de um problema ontológico histórico, o que não é mentira, é uma verdade. Mas 2, ele delimita uma condição ontológica de perceptiva, tá? Ao qual, resumidamente, ele já dá nas primeiras leituras ali dos seus capítulos que o ontológico e o ôntico vai estar intrinsecamente correlacionado à presença, né, do seu discipulado, ou seja, daqueles que vão seguir na aplicabilidade, na manualidade, o seu método, instrumento e toda a sua instrumentalidade de regra, tá, do método.
Então, alcançando essa presença de ser implodido em si, então agora ontológico, o que é uma grande mentira. Tá? Porque Heidegger, sendo cartesiano puramente no método, instrumento e instrumental, como eu estou demonstrando, ele então define que o ontológico e o ôntico então essa condição, esse pulso, esse caminho de ser em si implodido, né? Ôntico, ontológico, ontológico, ôntico, que nós não vamos debater hoje. A gente vai debater no caminhar, tá? Desses itens aqui já pré-determinados para explicar Heidegger, tá bom? Porque isso vai estar lá no 4º capítulo, não é agora o momento. Então, vale só a ideia, a compreensão agora, a priori, né, bem rasa ainda, de que Heidegger, ele levanta um problema ontológico que não é uma mentira, mas ele corrompe o termo ontológico, ôntico e ontológico, tá? Isso a gente então vai entender. Então a gente explicou isso nessa condição no vídeo anterior, né? Então, através disso, como é que ele vai então condicionar você a entender que a ontologia ela é um termo descritivo no caminho que ele define, que ele determina dentro da ciência. Ele vai procurar dentro da ciência determinar questões perceptivas de ente, por exemplo, ente que tem relação com o ôntico, que são os objetos, né, na condição de instrumento, modificando a ideia que o sentir, né, que tem relação direta com o indeterminado e imediato de Heidegger, deixa de ser um ente, né, ele passa a ser um anunciamento, ele deixou de ser um objeto, um ente, tá? O que é uma grande mentira. Porque assim, gente, na condição de fenomenologia, do estudo dos fenômenos, tudo que existe no mundo, no nosso universo, infinitamente, e que vem como condição de corpo, que verbalmente a gente pode qualificar, né, ou quantificar como um número em um espaço que tenha ausência de coisas, um espaço não numerado, né, então se torna um número aqui, ente. Né? O sentir é um fenômeno, entende? Quando você sente, é um fenômeno, é um sentir. Ele tem parecer, aparecer e aparência. Então ele é um ente. Então Heidegger ele já se mata para um verdadeiro clássico modular que compreende o verdadeiro problema a priori ontológico por corrupção, né? E a posteriori, né, a gente tem um outro ponto ontológico muito mais amplo, muito mais maravilhoso da corda, que não vem agora ao caso, já percebe que Heidegger não vale nada, né? Porque ele corrompe já uma condição instrumental, né, da própria fenomenologia, por assim dizer, para determinar por perceptiva o seu discipulado dentro da ciência. Tá? Então, o sentir para esse ser presença existencial de Heidegger implodido por manualidade e negação, que a gente vai entrar na explicação desse método perigosíssimo e aplicado, isso está também no meu ensaio, vai acreditar que o sentir, ele deixou de ser ente, e por isso que então ele fica mais facilmente guiado, tá? Por esses agora sinais e anunciamentos que vão entrar na estrutura agora mais ampla e social de um grupo junto com Heidegger, construindo um novo mundo, uma forma de mundo por perceptiva, como sinais não uniformes dentro da sociedade. Lembrando que na obra de Heidegger, em vários momentos, ele declara, né, pelo menos 3 vezes até onde eu li, ele declara claramente que várias condições de aplicabilidade do método instrumento dele e da sua instrumentalidade como regra não vem a ser preocupante, porque na condição, né, da própria estrutura social, com base nesse problema da historicidade e da história factual positiva, o homem não consegue perceber várias obviedades desta verdadeira ontologia, tá? De leitura dessa corda,
tá? Dessa teoria da corda que sempre foi arqueológica e que já era debatida, né, como problema entre Sócrates e Zenão contra o velho Parmênides na Assembleia, que é uma outra obra minha que eu vou trazer também aí, tá? Então, essas questões perceptivas, como instrumentalidade, são fatos fatídicos e de suma importância na própria instrumentalidade de Heidegger dentro do seu método instrumento, tá? E uma delas é definir uma forma de ente. E que é fácil levar agora o cientista, por assim dizer, né, a essa, né, com essa língua, né, a essa perceptiva, porque a própria matema em si, como instrumento, nada explica atualmente com a relatividade geral, que é puramente aristotélica de segmento e que tem como base um universo que nasceu do nada, né? E que não consegue também ontologicamente explicar o paradoxo do nada, por assim dizer, né? Já destruída em si, na perceptiva, ela não consegue explicar certas coisas, né? Ela já é protocolada, determinística e positiva também, entende? Então, como isso já é um emaranhado construtivista, construído, né, numa sociedade arquitetonicamente mundial, né, por leis, né, dessa historicidade, história factual positiva, por assim dizer, que vocês vão entender bem hoje. Então é fácil, né, bater o martelo de que a ciência vai caminhar com essa metodologia de Heidegger, com esse instrumento instrumental, para esse discipulado agora dentro da própria ciência. Ele fala isso claramente dentro da obra dele, entende? Para o grupo dele não se preocupar que a coisa vai funcionar por causa disso, né? Às vezes eu acho que essa obra de Heidegger é mais um depoimento, sabe aqueles depoimentos lava-jato, né? Porque ele deu muito na cara as coisas. Parece que foi colocado uma arma nele e agora fala tudo. Entende? Por isso que às vezes eu acho que já foi amarrado o problema lá em cima, né? Mas tudo bem. Bom, então nessa condição, né, ele então determina classificatoriamente uma condição de ente, tá? Ao qual o ente, o sentir, ele passa a ser um anunciamento. Como que ele consegue te convencer de que o sentir não é mais um parecer, uma aparência e um aparecer como ente, e, obviamenteôntico. Lembrando que oôntico, na perspectiva de Heidegger, ele é o troço, tá? Ele é mundanidade. Isso já no quarto capítulo, você se não compreende realmente o verdadeiro entender, né, dessa ontologia, desse problema da historicidade, de tudo isso, você já está crente que ôntico como instrumento é troço e mundanidade. E que matema, sendo o próprio método de Heidegger matema, né, padrão matemático cartesiano, também não serve, tá? Isso eu tô ali no começo. Então, como é que ele consegue convencer que ôntico não presta, né? Então, olha como ele faz a costura certinha. Então, o ôntico, que é ente, é troço, é instrumento, descarta, mas não sentir. E olha como esse sentir agora bate com a ideia de desejos quânticos. Basta desejar, né? E eu até coloco, eu acho que no ensaio, esse problema do guru, né? Basta desejar que você tá lá no Havaí, né? Ali com a sua família, né, tomando sol, ai, o guru falou mesmo, deu certo, bastou desejar, tá todo mundo preso dentro da casa, vocês desejaram tanto mim. Então assim, então bastou desejar, né, que tá todo mundo preso, entende? Então e aí, como é que agora você vai explicar isso? Mas eu desejei tanto, né? E na condição de manuscrito que defende uma verdadeira perspectiva de mundo entre céu e terra, o que tá em cima tá embaixo, né? A gente tem uma conexão escola de Wolff, realmente com uma providência dentro do Logos, que a gente vai entender essa espacialidade hoje. Nessa condição de entendimento, né, a gente entende que não é só desejar, que a gente tem que agradecer certas tribulações, que não é sempre que a gente vai, né,
Por mais justo que seja você ou aquele fulano, a gente vai ter tribulações na vida, né? Então é uma questão até de consciência mesmo e aplicabilidade de tempo e espaço. Acaba sendo até meio métrico, sabe? Então, olha os problemas já dessa condição de segmento, né, em manualidade e aplicabilidade de Heidegger já instituído como aceito dentro da ciência. Para que essa teoria da quântica agora, baseada nas incertezas de Heisenberg, que é um outro problema, venha então a ser aceitas. Basta desejar. Foi até uma crítica que eu coloquei num grupo. Falei, peraí, meu filho, peraí. Basta desejar, se tudo que você pensa para o universo, você tem de volta. Tá, interessante. Então me explica aí, coloquei uma foto de uma criança da África morrendo de fome, desnutrida, só aparecia o osso. O que aconteceu com essa criança? Ah, isso daí é reencarnação, foi problema, foi sorte, foi alguma desculpa vem, tá? Mas não realmente o que é, tá? Uma corruptibilidade mesmo de perceptiva, de atitude, de moralidade, de uma série de coisas, de um agora instrumental, instrumento estatal mundial, por assim dizer, tá? Entre os homens. Por isso que, alegoricamente, em Apocalipse, a gente tem que besta, né? O número da besta é o número do homem, porque ele é um besta. Não adianta vir com a verdade, explicar a verdade, que ele continua por causa do problema do desejo agora, né? E por linhas ideológicas, né? Sempre a implantação e a institucionalidade de uma sociedade corrupta, por assim dizer. Então, essa ampola tem que virar, ela vai virar, tá? Isso eu tenho certeza, porque também são coisas ali já meio que métricas na coisa, né? Aí tem uma coisa de providência e tal, mas que eu não vou entrar nesse detalhe, tá? A gente tá falando de ontologia a priori, tá? Então já essa terceira visão, né, perceptiva que eu vos dou, né, nessa condição agora, nossa, a gente tem um problema ontológico, né? Já é um grande começo, né, de virada de ampola, tá? Porque basta um gigante agora pegar, né, essa condição, esse entendimento, e começar a perceber, né, que realmente enganado, né, existem outras formas paralelas de mundo e muito mais suaves, né, não ornamentadas com flores e enganos, né, que pela verdade o mundo funciona também, tranquilamente, né, basta sermos exemplos, né, nessa condição, nessa conduta, né, é claro que é uma luta, mas tudo funciona, é só lutar, né, entende? E tudo mais. Então, esse enfraquecimento espiritual do homem, entre céu e terra também, ele é um problema cósmico perceptivo. Por isso que eu critico muito a condição cósmica, porque ela vem da ideia do paradoxo do nada, de um universo que nasceu do nada, que é fantasmagórico, que Deus está lá, mas pode não estar. Lembrando que na condição de cartesiana e providência, nós enxergamos materialmente esse espaço não numerado, esse apeiron de Anaximandro, que a tudo inclui, a tudo governa, e esse indeterminado imediato de Hegel, que é sentido atrás desse espaço visto não numerado no padrão, né, cartesiano. Então o sentir se torna ente, então Deus é tocável, tá? Então é um outro, aí a gente tem na ontologia uma condição espiritual hermética de segmento que também tem que ser reorganizada, tá? E que não é de dízimos, porque você é sacerdote real de si mesmo pela educação. Eu não preciso pedir dízimo, né, para você ganhar a bênção, né? Porque assim, uma vez você se conduzindo bem, obviamente que você vai ter o retorno nesse tempo e espaço, porque ele é curvo desse bem, tá? Porque toda escolha ela é livre, mas não a consequência. Por isso que a Bíblia fala, se você fizer errado, você vai colher errado. Entende? Ela é tautológica nesse sentido por causa disso. Você se amaldiçoa. Por isso que Descartes, em as meditações metafísicas, quando ele convida os teólogos para explicar o problema da teologia, que é puramente aristotélica, Giovanni Reale, Aristóteles, na condição de metafísica, ele fala que a ignorância é imperdoável, porque no espaço-tempo, o espaço-tempo não perdoa a ignorância. É através da ignorância que se institui esses estados corruptos e toda essa condição social corrupta e tudo mais, entende? Então isso tem que estar na iniciática. A iniciática nem deveria ser iniciática, é na própria educação de construção do ser, tá? Ah, mas vai colocar religião não se discute. Mas religião não é espiritualidade, tá?
Ah, não, mas vai ter que escolher a quântica, porque é assim que eu sinto. Não, mas então vamos debater sobre o sentir. O que é realmente o sentir como ente? É material. O sentir é material, é um fenômeno material, tá? Ai, mas como assim material? Não, ele é um fenômeno palpável e que você agora modularmente pode controlar. Peraí, realmente isso é verdade? Esse meu sentir, ele está na condição de espaço-tempo caminhando, e aqui entra as condições geométricas da moralidade. Ele está caminhando, se eu plantar isso, daqui um tempo, o que eu vou colher? Então eu vou mentir? Então veja como a moralidade deixou de ser essa ética fantasmagórica, agora eu vou até chamar de aristotélica e platônica, né, dessa lisis maldita mundial que levantaram, né, dessa utopia platônica, que a gente tem um problema de corda platônico violento, que eu não vou debater agora. Então, deixou de ser ética, deixou de ser uma lei imputada e compreendida. Obviamente que no tempo e espaço, sendo tempo e espaço curvo, né, a minha escolha é livre em mentir. Agora, se eu mentir, a consequência está atada ao problema da mentira. Então, vale a pena eu mentir, né? Lembrando que a gente tem agora um outro peso e medida da condição de Apeiron, porque o nosso universo, gente, ele não é morto, ele é vivo, né? E a gente tem uma relação, sim, direta com esse Apeiron, que aí é uma condição de reorganização hermética que eu não vou debater para não confundir, né, muito as coisas agora, mas que não podem estar desatadas desse entender. Porque esse peso e medida daquilo que eu escolho, mesmo que escondido no oculto, ele vem à vista uma hora. E dentro da própria escolha que eu tomei dentro de mim. Tá? Porque o universo ele é vivo. Né? O Apeiron, ele tem um peso e medida que é de repouso. E se você atribula, você não tem essa relação com esse Apeiron. Não é repouso do nada, gente. Não é um repouso do nada, tá? É um repouso de escolhas mesmo, entende? De atitudes, por assim dizer, tá? Que eu não vou entrar, que senão eu vou fugir de Heidegger, mas é uma outra área que tem que ser reorganizada na perceptiva, porque é educação, não é iniciática. Isso é que estão querendo sabotar, acho que é a minha live. Peraí, eu não vou conseguir explicar agora para a pessoa que eu não posso atender, mas tudo bem. Entenderam? Então isso é importante. Então aqui, ó, então Heidegger, vamos voltar para Heidegger. Então Heidegger é assim. Então ele começa a desconfigurar esse entendimento doente, tá? Então essa desconfiguração, né, peraí que tem um negocinho aqui. Tinha um negocinho aqui. Essa desconfiguração doente já é uma instrumentalidade do seu instrumento método, tá? E ele se aproveita disso na condição, tá, de um problema já ontológico com base naquilo que ele vai determinar como instrumentalidade, ou seja, a regra do seu método para ser, porque senão você não é Heidegger. E como a gente tem já um problema construtivo, perceptivo do próprio homem social, e diga-se, não importa se é PhD, se é iniciado 33, não importa, a gente já tem um problema já mundial nesse sentido, então é fácil de receber Heidegger como uma quase idolatria e gênio raro. Porque o objeto foi oculto, e você não consegue entender esse objeto nas condições de defesas de Kant, de Descartes na interpretação e de Hegel, ao qual ele vai dizer que como história factual é negativo, tá? Se você usar como segmento Kant, Descartes e Hegel como regra de Heidegger, você então está negativado para as defesas daquele que disse ter resolvido mundialmente a ontologia dentro da ciência e já é recebido como verdadeiro nesse sentido. Então ele é determinístico, ele é um codeterminista, isso eu tenho em defesas, né? Eu coloco como defesas em Nietzsche, o Anticristo, que é correnta, esse problema do codeterminismo e do determinismo, tá? Ele é codeterminista quando ele é parmênico, né? Nas defesas de que o sentir agora é fantasmagórico, ele não é ente, ele é um anunciamento fantasmagórico. Então, por isso que é uma radiofusão, quem sabe, alguma coisa lá vai saber, tá?
Então ele é codeterminista nesse sentido, e todo codeterminista que é corruptor da arqueologia, da historicidade, da história factual, ele é determinístico na condição de regras e instrumentalidades para que você seja protocolado a se guiar nesse caminho, tá? Agora, na minha perspectiva, tá? Pode ser que isso venha a ser modificado, mas para mim, todo clássico modular, conforme as minhas especulações na história dialética, eles são determinísticos porque eles não corrompem a arqueologia, tá? Eles não ocultam o objeto de estudo que trouxe a eles a genialidade, que o diga Hegel, tá? Que trouxe a ele a genialidade, né? Essa terceira visão, né? Através de um padrão matema, de uma condição cartesiana que Heidegger usa em todo o seu método, na condição de conjuntura de pulso para implodir esse homem a uma presença, que é perigosíssimo como aplicabilidade de método e já está sendo usado dentro da própria condição construtivista para as nossas crianças em todas as áreas sociais, tá? Em várias condições que tem que vir como debate. Então, esses clássicos modulares são determinísticos e codeterminístico na condição máxima ontológica do problema, do verdadeiro problema ontológico da corda, tá? Que é o fim último dela, que não é ao mesmo tempo, é o limite e ilimitado ao mesmo tempo da coisa. É o imanente panteísta ao mesmo tempo, que sendo duplo é uno ao mesmo tempo. Ou que sendo duplo é sustentado por uma unidade, entende? Uma plataforma una que dá essa divisibilidade. E uma vez divisível, como resultado, transfere um corpo, uma unidade também, né? Mas que agora é um corpo, é o tal PN lá, né? Da condição matema de padrão. Mas que agora esse sempre uno, maior que todas as coisas, está nesse sentir do além do indeterminado, tá? Como plataforma da coisa, como substância, que a gente vai entender isso no Logos, tá? Como substância, né? E substancialidade, porque é o que você sente, como plataforma de todos esses infinitos, né, de alguma forma, objetos aí. Esse caminho que eu tô meio que mostrando é o debate máximo da verdadeira ontologia, que não tem nada a ver com essa ontologia de Heidegger, tá? Para deferir um homem existencial e não espiritual, ao qual no terceiro capítulo ele martela, tá? E definir uma estrutura, construir um tipo de sociedade por perceptiva, tá? Então, na condição de o que é então a historicidade e a história factual em Heidegger, eu tomei aqui porque eu coloquei de forma bem vaga, e que fiquem os expertises, as melhorias, tá? Dentro do ensaio que eu vou estar liberando na Amazon. E aqui eu vou tentar dar um pouco mais de detalhes, né? Esse problema da historicidade e história factual. A historicidade, tá? Na condição de Heidegger, por assim dizer, como ele determina agora, ele é um codeterminista determinando, tá? Ele é um corruptor de ordem arqueológica, da verdadeira historicidade e história factual. É então aquilo que vai estar ontologicamente correlacionada à presença, né, de Heidegger, do ser presença existencial de Heidegger, tá? Então, por isso que com base nessa instrumentalidade regra de Heidegger, a historicidade, então, da presença, para quem modularmente entende agora Heidegger, nada mais é do que aquilo que vai estar diretamente correlacionado também à sua potência de existenciário, tá? Então, imagina se você pega uma criança, então, com base no existenciário dela, coitada, talvez que não sabe nem ler e escrever ainda, sabe? E desinstrumentalizando a verdade do mundo, né? Por isso que saiu na Bomber, mulher gato, aí o outro sai barbudo e é mulher, essas coisas, tá? Então, nessa condição, para ele, a historicidade, ela vai estar diretamente relacionada... Vamos mostrar isso. Não, só mostra esse do Bend e chega, tá? Eu sei que você não gosta do Bend, que você mesmo fala que mas agora chega, deixa eu trabalhar. Eu já sei. Isso, todo mundo viu. Ele gosta do Boris, que o Boris é bonzinho, o Bend é mau. E ele tem o Boris e veio com esse negocinho. Então, vamos lá.
Então, na condição de historicidade, tem o quê? Existe uma relação de regra, instrumentalidade de Heidegger na condição, tá, direta ao existenciário da presença, porque a historicidade, ele delimita que vai estar correlacionada à presença da presença de Heidegger, tá? E ao mesmo tempo, isso para ele é uma chave mestra, é bom para ele, porque sendo o existenciário, né, dessa presença, mesmo que seja um PhD que não conhece a arqueologia, a taça arqueológica que foi mistificada, que foi corrompida na arqueologia, e que ele se utilize, que é cartesiano, de forma a não compreender o que realmente são as defesas de Descartes, Kant e tudo mais, né, esse existenciário então garante a sua própria metodologia como regra, instrumentalidade e método instrumento, tá? Mas, ao mesmo tempo, entendendo isso, ele delimita isso como uma regra de Heidegger, que toda a historicidade vai estar diretamente ligada à presença de Heidegger, ao ser presença de Heidegger do seu discipulado, tá? Então, são duas ferramentas que ele se utiliza metafisicamente, tá vendo? Uma porque vale, né? Porque, assim, a historicidade determinística positiva, ela já está implantada na construção e estrutura do nosso mundo há muito tempo, tá? De forma aristotélica, platônica e parmênica, ok? Há muito tempo, né? Corrompendo a verdadeira ontologia já criticada por Sócrates, que teve que tomar cicuta, e Platão, né? Lá na época greco-romana, tá? E defendidas por Hegel, Kant e Descartes, por exemplo. Então essa historicidade que ele vai determinar como sendo também positiva, que na verdade vai vir como história factual, tá? Então, a historicidade, ele primeiro determina, né, na condição de método dele, como sendo, então, essa questão ontológica, né, do ser presença de Heidegger, né? E que é um óbvio, gente, a nossa estrutura mundial é basicamente uma historicidade, ela tem uma historicidade com base num existenciário já corrompida. Arqueologia, os nossos antepassados arqueologicamente é mistério, né? Então, por isso que sendo mistério, o que a gente não entende, o quinto axioma euclidiano não é comprovado, né, dentro da matemática, né, e da própria física, entende? Então aí começa, Heisenberg é aceito como paradigma numa quântica, então essa é a historicidade existenciária real, e que Heidegger, então, de uma presença, né? E que Heidegger, então, como existenciário, se aproveita na sua instrumentalidade e fortifica como ideia de que a historicidade, agora, ela é ontológica da presença, tá? De Heidegger. Então, a historicidade, por que aquela menina veio a ser mulher gato e lambe o prato que nem gato e vive existencialmente naquela potência como gato, porque está ontologicamente relacionado ao existenciário dela, né? Ao qual o método fortifica de Heidegger agora o ingresso pela manualidade, que a gente vai entender, e a aplicabilidade a esse encontro ser presente implodido. Porque na regra de Heidegger, matema, ninguém prova matemática, né? Então, matemática não diz nada, né? E a ontologia agora, né, a condição ontológica do máximo ontológico é o seu ser presente em si mesmo, existencial, tentando descobrir um tipo de mundo novo, desconstruindo o mundo que você enxerga. Porque até o mundo que você enxerga, né, não é um mundo, por assim dizer, instrumento, ele é um troço, ele não vale. Né? Então, nessa luta contra você mesmo de negação, entende? Você vai se estruturando conforme Heidegger determina no seu instrumento de instrumentalidade. Isso a gente vai debater sábado que vem, tá? O importante é entender agora essa potência da historicidade para duas condições de corda. Uma da realidade, do problema ontológico da historicidade, que ele vai determinar, que se torna assim uma potência real social, seja PhD iniciado que for, por causa do problema da história factual positiva, que é uma lei, uma instrumentalidade de Heidegger, e a outra que então vem a ser futuramente na aplicabilidade e manualidade, agora a justificativa
daquele ser presença com base na sua historicidade existenciária, do existenciário, né? Como ela não tem talvez muita bagagem, ela é essa potência máxima, né? Ela se encontrou assim nessa presença. Então agora o novo sociólogo de Heidegger, o novo judiciário de Heidegger, na estrutura social de Heidegger e o novo psicólogo vão por conjunturas, então, isso está no meu ensaio, organizar esse agora ser presença, né, nessa potência de Heidegger, tá? Então a historicidade, ela é essencial. E é a presença, tá? Do questionado e questionando-se, tá? É a presença do questionado questionando-se. Então, isso é uma regra. Entende como ele cria uma metafísica de sobreposição da coisa? Para um clássico modular, né? Ele entende que realmente é verdade. A gente tem um problema existenciário, ontológico. Isso é um clássico modular vendo, né? Por causa do problema da história factual positiva determinada, né? E que é codeterminista porque se utiliza do paradoxo do nada para o ser como presença, tá? E o que Heidegger fortifica como regra. Isso é uma historicidade. E isso Heidegger reconhece, tá? E ao mesmo tempo, Heidegger se aproveita disso dizendo que na regra, a instrumentalidade dele, essa historicidade é existenciária, o que é uma verdade do ser potência de Heidegger daquele momento, que o justifica agora como aquele tipo de ser que se encontrou implodido em si mesmo, que a gente vai conseguir concluir melhor. Marquem isso então no caderninho, lá na frente nos outros vídeos, tá? E aí então, junto a isso, entre a página 50 e 53 de Heidegger, tá? Ele começa então a falar da história factual. Tá? Então a gente tem a historicidade, que é isso, mas, né, de uma forma bem geral que eu já apresentei, né, já mais pontual, né, mas bem geral, e agora a condição da história factual. Então, o que é a história factual de Heidegger? A história factual de Heidegger é um problema que a gente tem na condição, né, da própria história em si, por assim dizer, e que se mescla também com essa historicidade ontológica, por assim dizer, né? E que é, então, o problema da história factual, historicidade negativa, tá? E o que é negativo? Aí você vai ver lá, na página 50 a 53, quem é negativo? Antes dele entrar nessa martelada de instrumentalidade e regra, ele diz que negativo é Hegel, Kant e Descartes. Então, descarta. Entende? Porque é negativo. Quem vem a ser positivo? Aristóteles, porque é Aristóteles que vai conseguir falar sobre o logos. Ok? É ele que vai... Agora, o que é Kant? E ele vai ainda debater Kant, Descartes, né? Ele enfatiza bem mais nesse momento Hegel, o problema do indeterminado imediato de Hegel. Então, o cara nem sabe... Na interpretação, compreender essa cartesiana, essas defesas arqueológicas de Hegel, essa cartesiana arqueológica, o que realmente está se defendendo, então é óbvio que eles se tornam negativos. Vamos então para Aristóteles, né? Vamos seguir o que Heidegger está mandando deterministicamente dentro da ciência agora, seguir como método, como instrumentalidade, como regra, né? Então deixa, eu sou Heidegger. Se eu sou Heidegger, eu sou da panelinha de Heidegger, eu não sou Descartes, Kant, né? A ignorância é imperdoável, né? Veja bem, eu como clássica modular, eu não nego Heidegger como exemplo, né? Como uma condição de problema ontológico na corruptibilidade da própria ontologia, né? E até para com ele provar realmente que é ontologia, né? Então ele me serve para isso, né? Para ser exemplo do problema, né? Que não é a verdadeira antinomia da ciência. Porque primeiro a gente tem que limpar a corruptibilidade, infelizmente. Então a gente tem que usar como exemplo nesse sentido. Mas nunca apagá-lo como exemplo. Porque a partir do momento que eu apago Heidegger, determinando ele ser uma história factual negativa e que deve ser apagada, na condição de agora oratória, de educação, eu então estou corrompendo. Eu sempre vou ter que demonstrá-lo como um gravíssimo problema dentro da própria ciência e os seus caminhos. Entende? Como um homem que errou gravemente, né? Para condicionar um tipo de mundo, com os seus intentos,
né, com o problema dos seus desejos e tudo mais. Veja que nessa perspectiva, nessa condição, a gente tem uma outra estrutura já mundial, né, que deixou de ser rito e ritual, passa a ser homens e mulheres, entre céu e terra na coisa, né? A moral deixou de ser, passa a ser exemplo, ela deixou de ser lei, entende? Mas se eu ocultar Heidegger, aí eu vou precisar fazer da moral lei, tá entendendo? Então isso são debates ontológicos, expertises de suma importância e de mesa agora, tá? Então isso é importante. Então, na condição da historicidade factual, determinando então que Hegel Kant tem que ser descartado, ele determina então que Aristóteles, e agora eu vou falar do Logos, e aí a gente vai daqui a pouquinho parar por aqui, tá? E a gente continua sobre a condição de Logos, né? A semana que vem vai entrar na condição de ontológico e ôntico, mais ou menos, e já vai entrar na condição do método, como conjuntura cartesiana, tá? Então, na condição de Logos, o que ele vai então definir através de Aristóteles? A gente tem um problema muito sério na condição da tábua metafísica aristotélica, tá? Classificatória de Aristóteles, que a gente chama de dualista porque ela é multifacetada, tá? Tudo que é dual na condição da leitura cartesiana quer dizer que é multifacetado, é infinitamente, é o PN, é multifacetado. Então, Aristóteles, para classificar a sua metafísica, ele se aproveita do problema do paradoxo do nada como institucionalidade perceptiva, desculpa, eu não viajei, como condição métrica perceptiva de aplicabilidade de Parmênides, né? 18 anos já do problema da Guerra do Peloponeso lá, debatendo com Sócrates e Zenão. O nada, né? A condição do nada, da teogonia hesiótica, que o universo nasceu realmente de um nada. Então a gente tem um problema do nada. Então, na condição do nada, né? Parmênides, quando delimita nos seus fragmentos que é altamente corruptível, tá? Na perceptiva, a ideia de um nada, então Deus é nada, mas Deus ele é sentido, pode ser, ele não é palpável, ele é um fantasmagórico, sabe? Essa coisa que pode ser como não pode ser. Então ele se aproveita do nada na unicidade nesse sentido, sendo a unicidade o nada, não a ausência de coisas, mas o nada, né? Então pronto, você materializou de alguma forma, por regra, o sistema e determinou numa hermética o cósmico. Porque eu sinto, então pode ser. Se você sente, pode ser. Então você desconfigurou por perceptiva estoica agora, na relação estoica de mundo, o homem, tá? Na sua condição perceptiva, então ele fica no labirinto, ele tá desconfigurado, tá? E não é por radiofusão de energia não, filho, é por martelada perceptiva educativa mesmo, na matéria, entende? Os gigantes trabalham assim, os corruptos, tá? E os modulares não corruptos trabalham, olha, corda, né? Eles não são bonzinhos também não, eles são bem firmes na caneta, tá? Né, eu espero estar sendo até um exemplo disso para vocês. Então, nessa condição, o que a gente tem aqui? Eu até separei a ideia de interpretação pela Wikipédia do Logos para explicar até melhorzinho essa condição aqui. Vamos ver se vai entrar. Calma que tem que entrar no computador. Tá, entrou aqui, rapidinho, olha lá. Então, o Logos, tá? Ele na condição de Heidegger, por Aristóteles, o Logos é o local do discurso, tá? E aí, lá na frente, dentro da obra, ele vai entrar, vai entrar de frente contra aquilo que ele já delimitou ser uma historicidade, uma história factual negativa, que é o problema da espacialidade transcendente, tá? De substância e substancialidade, que é uma espacialidade de Kant, na condição da ideia, por assim dizer, do logos, como coisa, como ente. Então ele vai desqualificar Kant, te afastar de Kant como regra para conseguir manter a regra dele, para que você, entrando na dele, aplique o método dele em você e se imploda por negação em si mesmo e se construa como ele delimita por ciência e cartesianamente você a ser. Agora, dentro de uma sociedade, dentro de um judiciário, dentro, né, nessas condições agora com diplomas, mas altamente tecnicistas, na psicologia, sociologia e construindo junto
com eles, né, delimitando por métodos e regras uma sociedade mundial, tá? Então, dentro da condição de logos, né, a gente tem logos aqui, né, é um termo da filosofia ocidental, né, já determinado a ser assim. É engraçado, né? É um termo da filosofia ocidental, mas os estoicos, lá atrás, na arqueologia e tal, né, que eu não os vejo como que os estoicos, aí que tá, eu não vejo uma orientalidade, uma ocidentalidade da coisa, tá entendendo? Né, eles já debatem o logos numa outra perspectiva, e que também tá incorreto aqui, tá? Então, psicologia, retórica e religião derivadas de uma palavra grega que significa fundamento, pleito, opinião, expectativa. Veja que o logos, ele está divisível e multifacetado, ele pode ser muitas coisas. Fundamento, pode ser pleito, opinião, expectativa, pensamento, palavra, fala, conta, razão, proporção, discurso. O que é logos? Ai, titia, é tanta coisa o logos, porque dentro do meu logos tem tanta coisa, tá entendendo? Né? E Kant, na condição de transcendes, né, o que ele já debate no discurso na razão pura lá, o que é o logos? O que é o logos? É uma espacialidade. Porque veja bem, quando você fecha o olho, o que você vê? Você vê uma substância escura, entende? Porque você fechou o olho, entende? Mas é uma substância transcendes, porque ela não está diretamente relacionada ao seu intracraniano. Ela tem uma espacialidade infinita e divisível de possibilidades. Na condição de substancialidade, o logos, tá entendendo? Então, se você retirar tudo, né, ausentar toda essa divisibilidade do logos, né, você vai ver que ele é uma substância, ele é uma plataforma, ele é a representação na Terra do que está no céu. Porque se a gente retirar todas as galáxias, o Sol, a Lua, a Terra, todo o brilho branco lá de cima, a gente tem um abismo escuro. Então, o que está em cima reflete embaixo, né? Seria essa a ideia. Essa condição agora de logos da coisa. Mas isso é uma condição bem material eu tô dando, tá? Porque dentro dessa agora condição, a gente tem uma conjuntura cartesiana entre, que eu delimitei nesse ensaio, eu espero que eu estou aguardando em mesa um matema para colaborar na organização, sim, dessas fórmulas, né? Eu uni ali as defesas de Hegel, que já está, né, praticamente como defesas na historicidade e na história. A ideia é Hegel, o axioma empírico kantiano entre o inteligível e a relação com o apeiron de Anaximandro, certo? Né? Dando ali mais ou menos essa fórmula como perceptível. Então, quando a gente vê o logos como uma espacialidade, uma plataforma não numérica, mas que é receptiva ao infinito numérico, a divisibilidade, a condição multifacetada de pleito, opinião, expectativa, fala, razão, proporção, discurso, intuição, um sentir, entende? Né? A gente então tem o logos a priori como um espaço. É isso que Kant defende, gente. Tá? E não só, então veja que ele é não é anti, né? Não vou dizer assim, mas não é aristotélico, porque aristotélico ele determina que o logos é o lugar do discurso e ponto passivo. Logo, multifacetado, e na perceptiva você não consegue ver pela condição classificatória de multifacetado entre logos, etos e fatos, que o logos, antes de ser multifacetado, ele é uma plataforma não única, uníssona na condição espacial receptiva ao divisível, às várias possibilidades e até à intuição e ao sentir. Tá? Além da condição inteligível na área da psicologia materialista, sim, porque ele tem o lado material e não é cósmico, essa outra condição de intuição que eu coloco como sugestão, que é da escola de Wolff até para debate, para análise de padrão e matema também, e de campo de análise, né? Ele tem ali, então, essa condição agora da relação com o inteligível também,
tá? Por isso que é céu e terra, é uma condição modular da coisa. Olha que coisa linda, gente. A gente vai desperdiçar essa maravilha ampla cartesiana para seguir um Heidegger e se implodir e acreditar que a gente é o meu filho então acreditou que foi induzido, né, a cheirar o bumbum e colocar o dedo no bumbum e cheirar que isso daí é existenciário dele, ou a outra lá virou gato e tá lambendo o prato como que é a potência existenciária. A gente vai trocar essa verdadeira ontologia por isso, dentro da ciência para um mundo, porque o que vale são as alianças, agora eu vou usar alegoricamente, anticristo, né? De um carpe diem ostentador de cadeira e sei lá o que. Pensa não, gente. Gente, não dá, né? Bom, né? Ufa, que bom, né? A gente vai caminhar para o bem, eu tenho certeza disso. Então, olha só. Então, nessa condição aqui, né, Heráclito, que é eu tenho algumas obras que eu coloco Heráclito, né, numa condição de defesa ainda modular, que às vezes eu ainda não tive ainda ferramentas ideais para martelar que ele é isso ou aquilo. Então eu até coloco ele como, se Heráclito seguir nesse caminho, ele é modular clássico, senão ele é esse determinista, codeterminista de Heidegger, de uma historicidade factual, né, determinada a ser positiva e falseada para a ciência, tá? Seria essa ideia. Ele usou o termo, a princípio, como ordem e conhecimento, tá? Então é onde você ordena as coisas e conhece. Ele quase chegou lá na minha perspectiva. Logos é a lógica por trás de um argumento, né? É persuadir uma audiência. Isso aqui é puramente aristotélico, gente. Não dá. Os sofistas, agora a gente tem um problema de interpretação, usaram o termo para significar discurso, né? Aí que tá muito reducionista, porque os verdadeiros sofistas lá em Zenão e Sócrates contra Parmênides, eles vão muito além do discurso, dessa condição da verdadeira teoria das cordas e que explica o nosso ser presença, agora o nosso verdadeiro ser presença e tudo mais, nessa relação entre um universo que é vivo, né, e tudo mais nas defesas, tá entendendo? Que eu chamo de eleatas também, não parmênicos, tá? Então, não sei, eu achei isso aqui, só se forem os sofistas corruptos, porque na historicidade, história factual, lá a gente tem também o problema de sofistas fingindo serem os verdadeiros sofistas, né? Como eleatas, como Parmênides, que não é eleata. Por isso que eu chamo de eleatas não parmênicos, né? A gente tem sempre no módulo das defesas do sublime e belo de Kant, o problema de sublime, sublime, belo e belo, tá? Da perceptiva, né? Sendo um sublime corrupto, o outro sublime o caminho da verdade, né? Como perceptiva. Oliveira, Oliveira, Candeeiro, Candeeiro, do módulo, tá? Então, num debate de mesa, o sublime, o belo e belo tem que ser debatido como semântica agora, como parecer, aparecer, na verdadeira ontologia, e aparência. E educar. Olha que belo! E educar, né? Então, esse seria um caminho, tá? Mais completo, mais pleno do homem, uma série de coisas. É maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso, tá? Sem sonho. Isso é uma coisa, né? Um óbvio. Então, nessa condição, diz aqui que os estoicos, né? Aristóteles, então, determinou essa condição multifacetada do logos, né? Que é extremamente reducionista, classificatória, a metafísica, a verdadeira ontologia da condição de logos, né, como eu estou explicando, tá? E os estoicos, que eu sou estoica, tá? Eles identificaram o termo como princípio divino de animação que permeia o universo. O que nessa interpretação também já está incorreta, tá? Porque os estoicos, eles têm uma relação padrão matema entre o universo e o homem como ser. O homem como ser que existe, o universo e o homem ser nesse módulo, né, hegeliano de defesa agora, tá? Então, os estoicos nesse sentido, porque Hegel vai conseguir trazer mais essa relação, é isso que eu quero dizer. Os estoicos nesse sentido é exatamente essa perspectiva que eu mostrei, até da defesa de Kant na espacialidade que transcende, o verdadeiro transcendes,
que não é o transcendis ontológico implodido presença existenciário de uma historicidade, história factual determinista de Heidegger, que agora não é espiritual, né? Esses estoicos, eles defendem essa condição modular de relação da coisa, por assim dizer, né? Porque nós entendemos, e agora por uma escola de Wolff, né, que é a Heidegger também não aceita, que há na condição divisível e multifacetada infinita do Logos, que tem uma plataforma, que eu já vou explicar isso de novo, fixa, que é o espaço que a tudo recebe, e a tudo também despeja, tipo, isso eu recebo e aceito, isso não, seria mais ou menos essa ideia. A gente tem a condição divisível inteligível, que é na fronteira o logos para o meu corpo, inteligível para o meu cérebro, e agora uma intuição externa do meu logos com um espaço maior que eu. Entende? Isso tá na fórmula do ensaio, tá? Como padrão matema. Então, na condição cartesiana, a gente tem isso nas defesas agora de Hegel e Kant unido, e no axioma da intuição, essa relação divisível de fronteiras dos anéis, tá? Que é importante se entender. Então, olha como nós nos entendemos presença, estoicamente, entre ser que existe existencial e, ao mesmo tempo, aquilo que é maior que o homem, e que existe também, que é o próprio universo, e num padrão matema, simples, né? Aonde deixa de ser até lei, né? Passa a ser tão entendido a coisa, né, que basta agora a prática sem obrigação, porque é um óbvio, né? Isso, então, agora, colocado em campo na natureza, né, já na própria historicidade, história factual foi provado, mas sempre corrompido por uma falsa teologia, e aí por isso que vem as defesas de Lutero, tá? E, consequentemente, com o problema ontológico de Parmênides, que são os mais recentes, tá? Porque isso já vem há tempos, lá nas estelas egípcias, com o problema de Parmênides, mais recentemente, Aristóteles e Platão na coisa, tá? Ok? Então veja bem, agora vamos aplicar isso, esse entendimento estoico, modular amplo, que não é um estoico divino, fantasmagórico e cósmico, como da interpretação aqui por causa do problema da historicidade determinística, a nossa condição agora de ser presente e com a relação do universo e a nossa condição de ser presente. Eu penso, existo e criaciono, tá? Uma vez entendendo que há sempre a necessidade de uma substancialidade, para que de uma substância, de uma plataforma, para que haja sobre uma plataforma com ausência de coisas, mas ela é uma plataforma, ela não é ausente dela mesma. Então, a divisibilidade de infinitas coisas, eu então construo a tela do computador. Ou até construo um painel holográfico para imputar sobre ele uma condição infinita de imagens que eu quero que se desenvolvam, tá? Porque eu entendo que a energia é uma substância, é um ente, não é fantasmagórica, ela é material. Ela só é menos densa que essa substância material do nosso universo, que na Bíblia, ali no manuscrito, chama de abismo. Eles têm ausência de luz, mas essa substância, esse abismo, por assim, espaço, né, que não é tão denso, e recebe o peso da luz, do fóton, por assim dizer, tá? Ele é uma substância, tá? Ao qual, como substância, obviamente, ele tem uma outra substância o situando, que aí a gente entra nas condições de ontologia do pensar muito amplas aí, tá? E que isso não é uma condição só materialista, porque nesse entender agora, e entendendo que o nosso logos é o reflexo dessa possibilidade que a gente vê cosmogonicamente de um espaço, né, todo escuro, recebendo possibilidades, né, galáxias, né, luz recebendo possibilidades, a gente entende que olha só, a gente entende que o nosso logos como substância, ele é o reflexo desse espaço. Só que a gente percebe que agora a gente tem também algo que não é só essa condição material, né,
que é um outro espaço por trás, que também é movimento, né, que tem uma relação com providência, que se mostra, que não é cósmico, que tem uma relação com um sentir, né, daí todo um trabalho aí. Entendendo isso materialmente, o homem constrói a holografia. Se ele não entende isso e por padrão Matema, que é arqueológico, ele não constrói a holografia. Olha que coisa, né? Mas ele pode dizer para você que o mundo agora é holográfico, porque você não entende mesmo nada de energia. Olha que perigo, né? E até descrevendo assim, né? Agora você pode incorrer no perigo de acreditar que esse universo é uma holografia mesmo, né? E daí determinar leis que agora convém isso, convém aquilo, porque é holográfico mesmo, né? Se agora desenhou um portal ali também holográfico, se eu entrar ali tem um abismo na sequência também, e o cara determinou como guia e sinal que é ali que você tem que entrar, né? Porque você não entendeu, você não está conseguindo distinguir a diferença da energia no seu entender, da cosmogonia, que é material, do seu logos, que é uma plataforma que é material e não é, porque também tem uma relação, ela é menos densa que o seu corpo matéria, mas você também não está conseguindo entender o problema da sobreposição metafísica, que sobreposto ao meu corpo eu tenho a alma, e sobreposto à alma na conjuntura eu tenho algo que emana, que é maior, que é o espírito, que eu consigo alcançá-lo, entende? Existe uma regra que não é cósmica para alcançá-lo e senti-lo e me fazer presente. Você não consegue compreender que realmente após a morte tem a continuidade da vida, isso por padrão Matema, entende? Então você começa a se perder de tal forma na sua própria realidade de ser, que qualquer agora lei que vier, ela é crível de aceitação. Como, por exemplo, dizer para você que por causa disso, né, já que o nosso logos é uma plataforma substância, entende? Material, e é parecido agora com a substância da plataforma que eu criei aqui para receber infinitas imagens holográficas, então é tudo holográfico, entende? Então isso é um problema tão sério, foi tão sério também esse problema, essa condição de atingir essa perceptiva e implantar como regra para uma nova construção de mundo, que o bicho pegou aí a priori, tá? Essas defesas, gente, não é de hoje, elas vieram antes da Segunda Guerra Mundial também. Se você especula a história, você vai encontrar tudo isso junto com a candeia. Por isso que a nova lei da pseudociência quântica diz que passado não existe. Porque não é importante para você entender esse passado e ontologicamente também, desde que seguir para o caminho que se quer e se estruture uma sociedade como se quer, tá? Por isso que está se clamando também para os expertises o levantar dessa mesa, né? Na condição de debate mesmo desses problemas, agora verdadeiros e ontológicos, né? Nós somos, sim, nós somos holografia, né? Já que eu fecho o olho e o meu logos é uma substância não numerada, né? Então eu sou uma construção da imaginação e simulação de alguém que me colocou aqui, será? Né? Então isso é importante, tá? Entendendo agora essa condição, olha que coisa, né? Então olha como uma pessoa que tem inteligência e que tem a vara pode, eu queria usar um palavrão, tá? Mas pode ferrar com vocês, entendeu? Pode acabar com o caminho perceptivo de vocês de um dia para a noite, né? Então por isso que o convite dessa mesa é realmente caneta, Matema, uma mesa de verdade, tá? Aonde ser justo, né, e retroalimentativo é também dentro da condição ética de um futuro, tem que ser exemplo também, né? A Maria não pode ser chutada da mesa aí, né, querido? Não dá. Entende? Ficar trabalhando de graça para ninguém. Não dá, porque isso não é instituição de universo no futuro, tá? Então fiquem abertos à condição agora dessa substância e substancialidade do nosso logos e da nossa cosmogonia. E na semana que vem, sábado, a gente então vai debater, que eu já até apresentei fórmulas que solucionam esse problema do logos, tá?
essa condição do logos muito mais ampla, que prova, por sinal, no meu ensaio, que eu apresentei aqui em mesa, que prova o quê? Prova que o robozinho, porque entendendo a substância logos, eu crio uma plataforma, aí a gente vai usar aquilo que foi determinado como mistério, mas não é, porque ele solucionou a teoria do contínuo e do conjunto. Aí, para a condição de um cérebro de robozinho, a gente usa George Cantor, né? Porque a gente guarda no pocket, a gente guarda o infinito, então a gente cria uma plataforma não numerada e coloca sobre essa plataforma não numerada uma condição lá de, entre aspas, PN, entre aspas, que dá a possibilidade retroalimentativa e infinita de possibilidades dentro dessa plataforma para construir um cérebro robótico, tá? E aí a gente vai perceber, nessa condição, que o robô, ele sempre é inferior a nós, porque o robô, ele não tem no axioma da intuição a relação de alma e espírito, da sua conexão com o universo vivo e maior do que nós, né? Que aí tem uma condição também de fórmula tempo-espacial que vai envolver e que prova o porquê das premonições, mas tem também esse potencial da providência, que tem que ser agora, não teologicamente, mas de forma muito firme mesmo. Por isso que é mesa de gigante, gente, não pode ter mimimi. Tem que saber separar mesmo o joio do trigo com base nesse perigo, tá? De construção de mundo, tá? Que está sendo provado aqui. Então tem que saber mesmo em mesa, que são a função das tais 7 igrejas da mesa, né? Agora, realmente analisar mesmo e com padrão matema essa condição de providência, né? Se não conseguir provar, então nós somos holográficos mesmo, tá bom? Então um grande beijo e até sábado que vem em Filosofando com Rainha do Sul, tá? E eu estou aguardando, por favor, os meus apoios, a minha posição, o meu lugar dentro das várias propostas já que eu demandei aí, passei. Muito obrigado por quem já está, de alguma forma, colaborando, né, em partes com todo esse processo. Abraços, até mais. E continuem na página, tá? O novoparadigma.online.